Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 16 de janeiro. Agora na Espanha são 21 horas e 50 minutos, no Brasil 17 e 50 da tarde. Gente, eu tô aqui no gráfico semanal para mostrar para vocês que a gente está desenhando um candle com boa parte do corpo real comprador já na banda superior do canal de Keltner no semanal. Na semana que vem a gente já vai desenhar um corpo real inteiro na banda superior aqui do canal de Keltner no semanal. Normalmente, quando a BTC migra para a banda superior do canal de Keltner, ela dá esse show aqui, ela não migra para a banda superior sem agredir de forma ascendente, vamos colocar assim. Então, isso é mais um indicador de que a gente já conheceu o fundo dessa história correcional. Eu recebi um gráfico muito interessante aqui do Glassnode, que dá conta de que a gente também já conheceu o fundo dessa história correcional, porque a BTC no último inverno cripto ficou 386 dias abaixo da MM200 no diário. E a gente agora conseguiu se livrar da MM200, migramos para cima da MM200 desde o dia 14 de janeiro e ficamos 381 dias abaixo da MM200 no diário. Ou seja, se a gente pegar aqui a MM200, que é essa linha laranja aqui, ó, vocês vejam que a gente migrou no dia 14, partimos para cima da MM200 e agora o nosso próximo alvo é 25 mil dólares, que é o target aqui da nossa onda 3. A gente concluiu a onda 1, é possível que a gente fique lateralizando ou eventualmente forme só uma subfigura triangular para explodir em direção a 25 mil dólares, que é esse cume aqui, ó, alcançado no dia 14, 15 de agosto. Olhando aqui o gráfico pela perspectiva da banda de VWAP semanal, vocês vejam que a grande banda de VWAP da semana passada, agora eu estou no 4 horas, cada candle desse aqui é um período de 4 horas, vocês vejam que ela está fortemente engolfada e basicamente a BTC só transita pela banda superior aqui da banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente está ameaçando um esgarçamento aqui ascendente. E se buscar a upper aqui, a gente vai buscar justamente esse patamar entre 24 e 25 mil dólares, que coincide com essa pernada de número 3 aqui. No intraday foi didática, vamos colocar assim, a BTC. Estressou aqui as lowers, eu ofertei os sinais no copy trade, fecharam todos rapidamente no lucro, foram mais de 8 sinais no copy trade. Na sala de sinais eu ofertei nessa agulhada aqui para a penúltima lower, e aí foi lucro no bolso dos assinantes. Hoje foi uma delícia tradar, vamos colocar assim. No gráfico intraday normal, com uma lower e uma upper, foi didático igualmente, que a BTC batia na lower, acumulava, chegou a ameaçar voltar para VWAP, mas deu uma agulhada só para liquidar os ultra shortados e voltou para VWAP, aí depois foi estressar a upper. E na seara fática, a principal notícia, mais 600 milhões de dólares em liquidação de shortados que acabaram abrindo operações short a descoberto em BTC e ETH, ou seja, é o dinheiro dos shortados que está dando esse impulso inicial para a BTC se livrar dessa mega corretiva que aprisionou ela abaixo da MM200 por mais de 380 dias. E agora a Binance vai permitir que instituições armazenem criptomoedas via custódia fria. Um serviço de espelhamento vai permitir que a Binance ofereça carteiras frias, ou seja, depositando os recursos na Binance, a Binance vai se encarregar de transferir esses recursos para um armazenamento frio, ou seja, terceirizando basicamente esse tipo de armazenamento. Um serviço muito interessante que vai atrair com segurança mais institucionais. E o mercado cripto volta a se aproximar de 1 trilhão de dólares. Chegou a ficar um pouquinho acima, depois deu uma cedida. Se a gente pegar o refresh aqui na CoinMarketCap, nesse momento toda a capitalização do mundo cripto está em 996,7 bilhões de dólares. É bem provável que até o final dessa semana a gente avance para cima de 1 trilhão. E enfim, o market cap da BTC voltando para casa dos trilhões. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a União Europeia se prepara para brecar, interromper a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft.
Ou seja, gente, a guerra pelo metaverso já começou. A União Europeia acha que a Microsoft vai praticamente monopolizar esse mercado, não só o Meta Facebook, mas agora a Microsoft, eles estão muito agressivos incursionando nesse mercado de metaverso. Então agora mais um problema jurídico para a Microsoft resolver, já que ela talvez não consiga adquirir a Activision Blizzard na zona do euro. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E nas últimas horas, ataques russos destroem a rede móvel de internet e energética da Ucrânia. Operadoras de telecomunicações e provedores de internet foram duramente atingidos nos últimos ataques. E a Rússia está realizando o maior roubo de obras de arte desde os nazistas na Segunda Guerra Mundial, dizem especialistas. O que a Rússia fez agora há pouco no Museu de Arte Regional de Kherson, que foi esvaziado, segundo analistas geopolíticos, é sim um crime de guerra. Eles estão esvaziando todos os museus pelos quais eles estão incursionando e passando e varrendo, vamos colocar assim. Enfim, vamos ver se isso lá na frente vai gerar algum nível de responsabilização. Gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, a BTC está acumulando. No gráfico diário, a gente está aqui iniciando talvez uma subfigura triangular. Já a BTC vai explodir para 25 mil dólares. Na banda de VWAP semanal, tá mais do que na hora da gente esgarçar essas uppers aqui e testar aqui a upper da banda de VWAP da semana passada, ali na altura de 24, 25 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.